Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda parte da nossa live sobre a crônica Máquinas de Coser, de José de Alencar. É verdade, o texto dá um rolê no arcadismo, né? Lembra, de fato, uma certa passagem do texto. Sejam todos novamente muito bem-vindos. Muito bom, muito bem. Nas próximas lives, teremos lista de chamada. Começaremos a live nome a nome, chamando cada um de vocês, nominalmente. E aqueles que não escreverem presente perderão pontos. E se não estiverem presentes, em mais de 90 lives, serão reprovados e não passarão de ano. Não passarão de ano, terão que assistir todas as lives novamente e tirarem também mais de 7 na nossa prova, que será dia 24 de dezembro, para que vocês não tenham Natal e fiquem punidos pela ausência. Bom, pessoal, muito bom tê-los aqui de novo. É um prazer, é uma honra tê-los. Então vamos voltar à nossa conversa, vamos voltar ao que estávamos falando. Então, 2 horas só para pegar os nomes, né? Então estávamos falando sobre as possibilidades de enxergarmos ou não ironia no texto do José de Alencar. O que eu, Rodrigo, particularmente penso? Eu faço 2 coisas. O texto me parece mais interessante, mais engraçado, mais pertinente, quando lemos buscando, percebam o verbo, buscando encontrar nele ironia. No entanto, creio que essa ironia é um efeito da passagem do tempo e não necessariamente uma visão, uma intenção do autor. Ficou claro isso? Então vamos dar prosseguimento. Declarando-se as senhoras contra nós, quase que podemos contar com uma conspiração geral, porque é coisa sabida que desde o princípio do mundo, os homens gastam a metade de seu tempo a dizer mal das mulheres, e a outra metade a imitar o mal que elas fazem. Então percebam aqui que essa frase ela é reveladora desse entendimento que eu acabei de expor. É claro que também é possível entender que há ironia nessa frase, mas voltamos àquele mesmo ponto. Essa ironia me parece uma passagem do tempo quando o lemos 170 anos depois, quase. E não necessariamente, não propriamente, uma intenção do autor. Por conseguinte, refletindo bem, só nos restam para leitores alguns homens graves e sisudos, e que não se deixam dominar pela influência dos belos olhos e dos sorrisos provocadores. Mas como é possível distrair esses espíritos preocupados com as altas questões do Estado
e fazê-los descer das sumidades da ciência e da política a uma simples questão de costura. Então veja que ele está dialogando com o seu público leitor. E agora ele está falando, bom, o meu texto fala sobre costura, mas como farei para que esse tema soe interessante para esse público de homens que me leem? Parece-lhe isto talvez uma coisa muito difícil. Entretanto, tenho para mim que não há nada mais natural. A história, essa grande mestra de verdades, essa frase, essa grande mestra de verdades, é na verdade bastante questionável, porque a história ela é uma construção dada a posteriori, feita pelos historiadores e afins. Então, o que chega até nós não é a história propriamente, factualmente, mas uma construção intelectual da história. Portanto, essa perspectiva de achar que a história revelará a verdade sobre o que houve não é verdade, mesmo porque as diversas alterações sociais e políticas podem alterar aquilo que entendemos como história. Nos apresenta inúmeros exemplos do grande apreço que sempre mereceu dos povos da antiguidade, não só a arte do coser, como as outras que lhes são acessórias. Agora, ele fará uma série de referências, e eu não me aterei tanto a elas, pois senão nossa aula ficaria demasiadamente longa, extensa. Então, eu lerei, vocês prestarão atenção e eu pontuarei apenas alguns tópicos. Eu podia comemorar o fato de Hércules fiando aos pés de Ônfale. Existe toda uma situação na mitologia grega. O Mário escreve que eu preciso relaxar. Eu acho que o Mário não me conhece. Realmente não deve fazer a menor ideia do que nós estamos fazendo aqui há alguns meses, né? Não entendi. Mas uma boa vodka, de fato, cairia muito bem. Eu podia comemorar o fato de Hércules fiando aos pés de Ônfale e mostrar o importante... eu ia falar sobre isso antes de ser indevidamente interrompido. Há toda uma situação na mitologia grega que eu confesso que nem sou o grande entendedor. Eu vou ver se é possível bloquear o Mário, né? Infelizmente, vamos aqui tirar o Mário. Pronto, acho que ele já foi removido. Agora procederemos dessa forma. Pessoas inconvenientes serão retiradas da sala de aula sem nenhum aviso prévio e, em seguida, bloqueadas do meu Instagram, porque não há necessidade de lidarmos com babacas aqui, né? Então, como eu ia falando, há uma situação da mitologia grega que redunda, que resulta no Hércules numa espécie de um cativeiro, e aí ele troca as roupas, né? Ônfale usa aquela pele de leão, né? Que o Hércules usava para se cobrir, e o Hércules fica fiando, cosendo, costurando os pés de Ônfale, né, os tecidos para ela. E mostrar o importante papel que representou na antiguidade a teia de Penélope. Penélope, enquanto esperava Ulisses, fiava, tecia, né, as vestes fúnebres
para o seu pai, Laerte, que mereceu ser cantada por Homero. Quanto à agulha de Cleópatra, esse lindo obelisco de mármore, é a prova mais formal. Obelisco em grego, né? Eu não sei exatamente como é a palavra em grego, mas obelisco em português é derivada da palavra grega que significa justamente agulha. Esse lindo obelisco de mármore é a prova mais formal de que os egípcios votavam tanta admiração à arte da costura que elevaram aquele monumento à sua rainha, naturalmente porque ela excedeu-se nos trabalhos desse gênero. As tradições de todos os povos conservam ainda hoje o nome dos inventores da arte de vestir os homens. Entre os gregos foi Minerva, entre os lídios, Aracne, no Egito, Ísis, e no Peru, Manacela, mulher de Manco Cápac. Então ele vai fazendo aqui todo um discurso para ressaltar a importância da costura, né? Fazendo aí uma série de referências a mitologias diversas. Os chineses atribuem essa invenção ao imperador Ias, e na Alemanha conta a lenda, que a fada ave, tendo um amante muito friorento, compadeceu-se dele e inventou o tecido para vesti-lo. Naquele tempo feliz, ainda eram as amantes quem pagavam os gastos da moda. Hoje, porém, esse artigo tem sofrido uma modificação bem sensível. As fadas desapareceram e, por isso, os homens vão cuidando em multiplicar as máquinas. Então, todo um discurso pomposo, todo um discurso retórico, trazendo elementos mitológicos apenas para justificar a importância do assunto que ele escolheu para falar para esse público leitor que, a princípio, né, não se interessaria pelo assunto máquinas de coser. Só este fato já bastariam para mostrar que importância tiveram em todos os tempos e entre todos os povos as artes que servem para preparar o traje do homem. Além disto, porém, a tradição religiosa conta que, já no paraíso, Eva criara, com as folhas da figueira, diversas modas, que infelizmente caíram em completo desuso. Já não falo de muitas rainhas como Berta, que foram mestras e professoras na arte de coser e fiar, e nem das sábias pragmáticas dos reis de Portugal, a respeito do vestuário, as quais mostram o cuidado que sempre mereceu daqueles monarcas, e especialmente do grande ministro Marquês de Pombal, a importante questão dos trajes. Hoje mesmo, apesar do rifão antigo, rifão é dito popular, todo mundo entende que o hábito faz o monge. E se não vista alguém uma calça velha e uma casaca de cotovelos roídos, embora seja o homem mais relacionado do Rio de Janeiro, passará por toda a cidade incógnito e invisível, como se tivesse no dedo o anel de Giges. Anel de Giges é uma figura que aparece em Platão, né? Esse anel, quando a pessoa colocava, ela ficaria invisível. Então, quem não se veste de determinada maneira passa sem ser percebido pela cidade. Então, agora, ele vai alterar o objetivo do discurso. Ele estava falando sobre a importância da costura, de como ela aparece em várias mitologias, de como ela aparece em várias culturas, e agora ele vai descrever essa fábrica da Madame Bessie. Essa fábrica da Madame Bessie, como nós já falamos aqui, é o que representa essa transformação entre um Brasil velho e um Brasil novo. Assim, pois,
é justamente para os espíritos graves, dados aos estudos profundos e às questões de interesse público, que resolvi descrever a visita à fábrica de coser, de costurar, de Madame Bess. Certo de que não perderei o meu tempo e concorrerei, quanto em mim estiver, para que se favoreça este melhoramento da indústria. Então, vejam, ele está se posicionando a favor da modernidade, da modernização, da industrialização. Por quê? Pode prestar grandes benefícios, não só à população desta corte, mas também a alguns estabelecimentos nacionais. Então ele já está antevendo os caminhos, os rumos da industrialização. A fábrica está situada à Rua do Rosário, número 74. Não é uma posição tão aristocrática, eu acho esse trecho ótimo, não é uma posição tão aristocrática como a das modistas da Rua do Ouvidor. Só que o detalhe é o seguinte, então ele está falando que a Rua do Ouvidor é mais aristocrática do que a Rua do Rosário. Só que andando de uma rua para outra, assim, é muito rápido, as duas ruas ficam muito perto. Então, vejam que há uma alteração aqui de nível social, só que numa zona muito próxima. Não é uma posição tão aristocrática como a das modistas da Rua do Ouvidor. Porém, tem a vantagem de ser no centro da cidade. E, portanto, as senhoras do tom podem facilmente, e sem derrogar aos estilos da alta fashion, fazer a visita a Madame Bess, que as receberá com a graça e a amabilidade que a distingue. Então agora ele vira uma espécie de propagandista da fábrica da Madame Bess, né? Elogiando essa senhora, elogiando a fábrica e se colocando ao lado daquelas máquinas, daquela modernização. Era na ocasião de uma dessas visitas que eu desejaria achar-me lá para observar o desapontamento das minhas amáveis leitoras, se é que as tenho, visto que estou escrevendo para homens pensadores, né? Então, ele gostaria de ver essas leitoras se deparando com essas máquinas e ficando, então, desapontadas. Por que desapontadas? Porque deixará de existir aquele fazer, aquele costurar antigo ao qual ele se referiu antes de maneira idealizada. Dizem que o espírito da indústria tem despoetizado todas as artes, o que é uma visão bastante interessante por parte dele, e que as máquinas vão reduzindo o mais belo trabalho a um movimento monótono e regular, que destrói todas as emoções e transforma o homem num autômato escravo de outro autômato. Então, o José de Alencar aqui está percebendo uma característica da industrialização, que é essa homogeneização da sociedade em que perde-se aquele valor artístico, né? Aquele valor de artesanato do trabalho manual e passa-se, então, a uma situação na qual os homens são autômatos, escravos de outros autômatos. Então aqui ele faz um olhar, ele fornece um olhar do que é e do que vai ser a industrialização. Podem dizer o que quiserem. Eu também pensava o mesmo antes de ver aquelas lindas maquinazinhas. Então vejam como ele se refere de forma positiva às máquinas, que trabalham com tanta rapidez e até com tanta graça. Figurai-vos, né? Imaginem vocês. Desligou o trem aqui. Imaginai umas banquinhas de costura fingindo charão. Charão é
invernizar, ligeiras e cômodas, podendo colocar-se na posição que mais agradar. E sobre esta mesa, uma pequena armação de aço, e podeis fazer uma ideia aproximada da vista da máquina. Então, aqui ele está elogiando a fábrica, elogiando o empreendimento da Madame Bess e agora descrevendo aquele cenário, né? E dizendo para esses leitores que não viram ainda essas máquinas, imagina, ele está falando de máquina de costura, que até então não existia. Então ele está falando da chegada da máquina de costura que a Jussiane muito bem coloca. Então ele passa a direcionar esse olhar romântico para as máquinas agora. Embora, logo no parágrafo anterior, ele tenha feito aquela observação mais sagaz sobre essas situações sociais que se alterarão com a industrialização. Um pezinho, o mais mimoso do mundo, um pezinho de Cendrillon, que é um conto de fada francês, como conheço alguns, basta para fazer mover, sem esforço, todo este delicado maquinismo. Então, diante daquelas máquinas, sabem vocês que havia e há aqueles pedais nas máquinas de costura. Então, ele está olhando para aqueles pés femininos que pisam os pedais das máquinas. E ali ele fala dessa maneira, né? O pezinho mais mimoso do mundo. Sempre dentro desse seu contexto literário e histórico. E digam-me ainda que as máquinas despoetizam a arte. Até agora, se tínhamos a aventura, a sorte, de ser admitidos no santuário de algum gabinete de moça, ou seja, se tínhamos a sorte de estar dentro ali do escritório, do gabinete de moça, é a Cinderela, né? É a Cinderela, Cendrillon? Não. Agora você me deixou confuso. Terei de pesquisar. É a Cinderela, muito bem lembrado. Então, ele agora está falando do quê? Se tivermos a sorte de entrarmos num gabinete de uma moça, se tivermos a sorte de lá sermos admitidos e de passarmos algumas horas a conversar e a vê-la coser, só podíamos gozar dos graciosos movimentos das mãos. Ou seja, é a Cinderela. Questão decidida. Foi um lapso meu, desculpem-me. Então, lá no gabinete, antes das máquinas, o homem, se tivesse a sorte de poder adentrar só via a mulher costurando. Então, só via as mãos da mulher. Porém, agora, com as máquinas industriais, como a mulher precisa utilizar os pedais, agora vejam que sorte dos homens poderão até mesmo ver os pés dessas moças, né? Porém, não se nos concedia o supremo prazer de entrever sob a orla do vestido um pezinho encantador, calçado por alguma botinazinha azul, um pezinho de mulher bonita, que é tudo quanto há de mais poético nesse mundo. Então veja que o tipo de defesa que ele faz das máquinas, dessa nova atividade, dessa nova forma de costurar, é muito peculiar, né? Ele está se dirigindo para um público, sobretudo composto por homens, e falando para esses homens, ele fala o seguinte: olha, meu camarada, antes a gente tinha que dar a sorte de poder entrar num gabinete de uma mulher, né? E aí, se tivéssemos essa sorte, o máximo que nós iríamos ver eram as mãos. Mas agora, meu companheiro, vejam que maravilha. Veja que maravilha você. Agora vamos poder ver os pezinhos delas, esses pezinhos de Cinderela, né? E mais,
Tem gente por aí dizendo que essas máquinas despoetizam as coisas. Mas como que essas máquinas despoetizam se agora eu posso ver os pés? Que surge exatamente como aquilo que a Clara coloca, como um símbolo de sensualidade, do eros, né? Enquanto este pezinho travesso que imaginares, como eu pertencer a quem melhor vos aprouver, faz mover rapidamente a máquina. As duas mãozinhas, não menos ligeiras, fazem passar pela agulha uma ourela de seda ou de cambraia. Cambraia é um tipo de tecido fino, ao longo da qual vai se estendendo com incrível velocidade uma linha de pontos, que acaba necessariamente por um ponto de admiração. E aqui é muito interessante, porque várias vezes ele utilizará a palavra ponto, mas esses pontos, esses significados serão alterados. Aqui, então, é um ponto de admiração e antes era o ponto de costura. Está entendido que o ponto de admiração é feito pelos vossos olhos, ou seja, pelos olhares dos homens que estarão admirando essas mulheres, e não pela máquina, que infelizmente não entende nada de gramática. E agora ele vai mudar completamente o assunto. Senão, podia-nos bem servir para elucidar as famosas questões do gênero do cólera, ou seja, é o cólera ou a cólera, e da ortografia da palavra asseio, é com 2 S's ou com C. Questões estas muito importantes, como todos sabem, aqui há uma ironia com certeza, porque sem que elas se decidam, sem que essas questões sejam decididas, nem os médicos podem acertar no curativo da moléstia, nem o senhor ministro do Império pode publicar o seu regulamento da limpeza da cidade. Ou seja, há uma crítica aqui aos médicos e também ao ministro, né? Ou seja, não havia um regulamento de limpeza da cidade. E aí ele diz por quê? Bom, então deve ser porque não se sabe se asseio escreve-se com 2 S ou com C, né? Só pode ser esse o motivo por ainda não ter um regulamento. E aí ele volta. Exatamente, Helena, ao correr da pena. Então os assuntos vão surgindo e ele vai escrevendo. Voltando, porém, à nossa máquina, posso assegurar-lhes que a rapidez é tal que nem o mais cábula é um mau estudante, que não é o caso de ninguém aqui. Vocês são estudantes assíduos, frequentes. Um cábula é um estudante que não é assíduo, que nem o mais cábula dos estudantes de São Paulo ou de medicina, nem um poeta e romancista a fazer reticências são capazes de ganhá-la a dar pontos. E aqui eu confesso a vocês que não está clara para mim a intenção do autor. Eu não consigo perceber com exatidão aquilo que ele entende como ponto agora. Porque ele já não está mais falando do ponto de costura, né? Se a deixarem ir à sua vontade, faz uma ninharia de 300 por minuto. Mas se a zangarem, vai a 600. E então, ao contrário do que se desejava, o nosso espirituoso folhetinista contemporâneo, o Sr. Zaluar, pode-se dizer que quando começa a fazer ponto, nunca faz ponto. Então, parece que ele está querendo dizer, aqui, quando deseja fazer uma coisa, nunca consegue fazer essa coisa, sempre faz uma outra diferente. E como é que nós sabemos que ele está usando vários significados da palavra ponto? Porque vejam o que ele diz em seguida. Mal. Já me andam os calembures às voltas. Calembures são jogos de palavras, são trocadilhos. Ou seja, você usa palavras semelhantes, sobretudo sonoramente, mas com a intenção de dizer
uma outra coisa. Então, quando ele fala, já me andam os calembures às voltas, ele está querendo dizer, e já estou eu aqui fazendo um monte de trocadilhos com as palavras, né? Então, ele está fazendo alguns trocadilhos, mas não me fica absolutamente claro quais sejam. Então, deixo essa questão em aberto para que vocês a elucidem e tragam-na resolvida. Que hoje, já me andam os calembures às voltas. É preciso continuar. Mas antes de passar adiante, sempre aconselharei a certos oradores infatigáveis, a certos escritores cuja verve é inesgotável, que vão examinar aquelas máquinas a ver se aprendem delas a arte de fazer ponto. Então, pode ser exatamente o que a Eliana colocou ali, de dar um ponto final à coisa, né? Pode ser, então, que esses oradores aqui não calem a boca, não deem ponto final. É uma coisa muito conveniente ao nosso bem-estar e será mais um melhoramento que deveremos a Madame Bess. Aos Estados Unidos, e aqui nós já vamos percebendo a configuração econômica, as relações sociais que começam a se estabelecer, né? Cabe a invenção das máquinas de coser, que hoje se tem multiplicado naquele país de uma maneira prodigiosa. E o que também percebemos? Percebemos justamente que a crônica permite uma série de discursos. E aqui nós estamos vendo o quê? De repente, depois de suas ironias, depois de seus trocadilhos, um momento que parece mais jornalístico, né? Principalmente depois dos últimos aperfeiçoamentos que os Estados Unidos têm feito às máquinas. Madame Bess possui atualmente na sua fábrica 6 destas máquinas, aqui é absolutamente objetivo, né? E tem ainda na alfândega 12, que pretende despachar logo que o seu estabelecimento tomar o incremento que é de esperar. Madame Bess corta perfeitamente qualquer obra de homem, e aí ele volta a fazer uma propaganda, né, dessa senhora, do seu empreendimento, sabe-se lá por que razão, né? Qualquer obra de homem ou de senhora, ou seja, a Madame Bess faz roupa para homem, para mulher, e logo que for honrada com a confiança das moças elegantes, é de crer que se torne a modista do tom. Modista do tom é a modista da hora, né, da moda. Embora modista da moda é redundante, mas vocês entenderam, né, do momento. Embora não tenha para isto a patente de francesa e não more na rua do ouvidor. Aqui tem uma pitada de ironia, né? Além disto, como ela possui máquinas de diversas qualidades, umas que fazem a costura mais fina, outras próprias para coser fazenda grossa e ordinária, podem também muitos estabelecimentos desta corte lucrar com a sua fábrica um trabalho, não só mais rápido e mais bem acabado, como mais módico no preço. Então, vejam que interessante, ele faz, né, realmente uma propaganda defendendo o empreendimento dessa senhora, né, defendendo ela própria, defendendo as máquinas dela, né, e dizendo, bom, vocês aí, nobres moças, moças elegantes, procurem por ela. Ele chega a dar um endereço, né? Ele chega a dar um endereço, Rua do Rosário, número 74, né? Então ele dá até um endereço do local para que as moças pudessem ir até a fábrica. Atualmente, a fábrica já tem muito o que fazer, mas quando se possuem 6 máquinas, e por conseguinte se dá 3.600 pontos por minuto, é preciso que se tenha muito pano para mangas. E aqui, quando ele fala que se tenha muito pano para mangas, parece que ele está retomando aquela questão dos oradores cuja verve é inesgotável e que nunca colocam ponto final, né?
porque pano para manga, dar pano para manga, é essa expressão de dar muito o que falar, né? E aí, no fim, ele usa um fecho clássico da época, sou meu caro colega, etc, etc. Bom, pessoal, essa foi a nossa quarta live das 100 crônicas, das 100 melhores crônicas brasileiras. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma aula longa, né? Amanhã e no sábado não teremos lives. Voltaremos no domingo com a crônica O Livreiro Garnier, de Machado de Assis. O Severino diz que está aprendendo a ver e ler melhor com as aulas. Ótimo, Severino. Fico muito feliz. É por isso que eu estou aqui quase todas as noites, doando o meu tempo e fazendo o melhor que eu posso, dentro das minhas possibilidades. Então, pessoal, tenham uma ótima noite. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E nos vemos, então, no domingo, com o Livreiro Garnier de Machado de Assis. Lembrando, porém, aos alunos do curso Veredas Infinitas que sábado teremos a nossa primeira aula ao vivo sobre os gêneros literários, tá bom? Então, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus, tenham uma boa noite. Aqui é o bonde da estante, meu amigo. É o bonde da estante. Falou, pessoal, até mais.